Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes eu queria falar algo que durante essa semana nós tivemos assim um acesso mais, vamos dizer assim, que nos abalou. São notícias, são fatos, e já não estão tão distantes de nós. A certa época nós tínhamos acesso a essas notícias por conta da televisão. Mas hoje, na verdade, elas estão chegando para nós, porque já estão ali do lado. São dias maus. São notícias que têm nos causado medo, pânico, terror. Parece que nós estamos a cada dia nos encolhendo e ficando sitiado. O inimigo ele tem trabalhado de uma forma onde parece que a expansão da igreja não está tendo resultado, porque cada dia que passa nós estamos vendo o mundo que jaz do maligno nos sufocando de tal forma que nós, que já não tínhamos mais tantas preocupações com essas coisas, começamos a ter preocupações, começamos a cuidar mais dos nossos filhos e não dar a eles tanta liberdade. E tal liberdade é essa que nós tivemos no passado, por conta da insegurança, por conta de uma estratégia do inimigo, que tem ceifado a vida dos jovens, que tem levado os jovens a um exército do crime, e esse exército está cada dia mais próximo de nós, está cada dia mais ousado, ao ponto de nós recebermos algumas notícias de que precisamos fechar os estabelecimentos, de que precisamos nos trancar dentro da nossa casa, por conta do toque de recolher. Outrora nós ouvíamos isso em outros países, em outras cidades, mas infelizmente chegou até nós. Chegou o medo, chegou a insegurança, chegou o pavor. Isso tem causado em nós um estresse muito grande. Isso tem causado em nós um pânico muito grande. Na segunda-feira, quando nós saímos daqui, e eu cheguei em casa, fui levar uma pessoa em casa, que eu fiquei com medo, eu falei, vou te levar em casa. E ao retornar, parecia uma cidade fantasma. As pessoas já não sentem mais prazer de estar no portão conversando. As pessoas já não se sentem mais seguras em estar no portão com os seus filhos brincando na rua, como era de costume. Todos nós vivemos esse lado da vida. Mas a coisa está de uma maneira em que os governantes, as autoridades constituídas, perderam o controle. E cada dia elas arrumam mais e mais estratégias, mas as suas estratégias não surtem efeito. E dentro desse contexto, eu quero compartilhar uma passagem da Bíblia, que está no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41, que fala de uma tempestade, que fala de algo apavorante, e só quem viveu no meio de uma tempestade, e só quem está vivendo uma tempestade, já está começando a entender aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo quer se comunicar com a sua igreja nessa noite. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41, que diz assim, a palavra de Deus:
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Usa, meu Deus, como instrumento em tuas mãos, e que eu venha diminuir e a tua presença cresça nesse altar. Que somente a tua palavra, que é viva e eficaz, saia dos meus lábios, e elas saiam, ó Deus, como flecha ardente, e alcance os corações afligidos nessa noite, e que saiamos daqui com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa mensagem é: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Thalita até falou para mim: isso é um louvor. Eu falei: sim. E Deus ministrou o meu coração quando eu estava ouvindo esse louvor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. A vida, queridos, é cheia de surpresa e cheia de dores. E as tempestades, elas existem na nossa vida, e muitas vezes essas tempestades chegam repentinamente, inesperadamente, mas chegam também de uma forma pedagógica, querendo nos ensinar alguma coisa. Às vezes nós vivemos uma tempestade e não entendemos aonde Jesus quer nos levar, ao nos deixar no meio de uma grande tempestade. Ela vem para nos ensinar alguma coisa, e essa é a grande questão do momento. Estamos vivendo uma grande tempestade. O mar está revolto, mas Jesus está no controle de tudo. A tempestade não surge por si própria. A tempestade tem um aprendizado divino a nos ensinar que Deus está no controle de tudo. E esse texto, querido, ele traz para nós algumas lições de encorajamento para a nossa caminhada cristã. O que eu acabei de citar é fato no nosso bairro, é fato no nosso município, é fato no Rio de Janeiro, é fato no Brasil, é fato a nível nacional. O que nós estamos vendo acontecer é uma obra do diabo querendo atrapalhar os planos de Deus, trazendo algumas situações que vão nos intimidar, que vão tentar roubar a nossa fé. Mas esse texto, essa passagem da Bíblia, onde relata o fato dos discípulos passarem por uma tempestade, vai trazer para nós algumas lições, para nós vencermos esse medo que tem assolado a igreja. Que é isso, pastor? Sim. Sim. Você quer ver só um negócio? Quem aqui mora na bacia do Éden? O negócio está bom lá? Quem aqui mora no Castelinho? O negócio está bom lá? Quem aqui mora na Vila Jurandir? O negócio está bom lá? Não está bom. Ontem nós tivemos uma ação que resultou no resultado, mas nós temos vivido os dias
de muita dificuldade. Há um tempo atrás, quando isso surgiu aqui, onde era um lugar pacífico, onde era um lugar bom de se morar, eu já estou aqui há 25 anos, e aí, de uns anos para cá, a obra de Satanás, ela começou a se expandir, e chegou ao nosso bairro o que nós nunca imaginaríamos que ia chegar, mas chegou, está instalado lá. E nesse período, houve tempos em que colocou-se um baile na minha rua, um baile funk, precisamente dizendo para vocês, no portão da minha casa, onde, para sair, para vir para a igreja, eu tinha que pedir licença, e para voltar, eu tinha que pedir licença para entrar. Muito revoltado, mas ao mesmo tempo conversando com um amigo, que é obreiro aqui da casa do Senhor, que estava mais revoltado ainda, e o Senhor me dando sabedoria para aconselhá-lo a não tomar uma atitude que pudesse trazer algum dano, não somente para ele, mas também para a sua família. E eu comecei a conversar com ele, eu falei assim: querido, nós somos diferentes, nós somos homens de Deus, e a nossa força não está nas armas, a nossa força não está no braço, a nossa força está na oração, a nossa força está no Senhor. Mas eu falava aquilo para ele, mas dentro de mim eu estava remoendo de revolta. Até que um dia, aquele baile lá, num domingo lá, quando eu saí da igreja, aquele baile, as paredes lá de casa balançando, a janela sacudindo, e eu falei: meu Deus. E o Senhor falou comigo naquele dia, falou o meu coração: ora, começa a orar. E eu chamei a Dorinha, eu falei: Dorinha, não tem outro jeito, a gente vai ter que orar. E a gente orava do nosso quarto, a gente orava na nossa varanda, a gente estava orando sempre para aquilo ali acabar. E começou a ter o baile, e um dia, um belo dia, o baile sumiu. E aquilo ali me deu um novo ânimo, e eu pude entender que o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar qualquer situação, que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível, mesmo que pareça impossível, Ele pode agir e mudar todo o cenário. E dentro desse contexto aqui, os discípulos estavam atravessando de uma margem para outra, quando Jesus dá uma ordem para eles: passemos para o outro lado. E esse é o primeiro ponto da lição. Nós temos 4 lições que Jesus vai nos ensinar para vivermos uma vida tranquila em meio às tempestades. Porque eu tenho certeza, queridos, que independente de você ser forte ou fraco, a tempestade chega para você também. Independente de você morar nos lugares que eu citei, ou em outros lugares, se ela não chegou, ela vai chegar na tua vida também. Se não chegar dessa forma, ela vai chegar de outra. Quantas pessoas aqui estão vivendo uma tempestade na sua vida? Mas Jesus dá uma ordem para eles: passemos para o outro lado. Só que quando Jesus dá essa ordem para eles entendem que a ordem dada por Jesus os livraria de qualquer situação contrária, adversa. E eles estão dentro daquela embarcação, Jesus, homem, 100% homem, cansado, porque vinha de uma luta diária de ensinamentos acerca do reino de Deus, e ele sentiu cansaço, assim como você, assim como eu, e ele deita a sua cabeça para descansar. E naquele momento em que ele está descansando, surge uma tempestade. Os discípulos não entendem, e eles começam a tentar com os seus recursos, eles começam a tentar
a sair dessa situação, porque eles eram homens experimentados nas embarcações, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce. Mas aquela situação começa a tomar uma proporção tão grande, que eles começam a olhar e ver que aquela tempestade que assolava aquela embarcação era algo impossível de se vencer. Não havia mais expectativa nenhuma para eles, a morte já estava se apresentando para eles. O nível daquela tempestade era tão intenso, que aqueles homens, por conhecerem o mar, por conhecerem a embarcação, eles chegaram a uma conclusão, que a embarcação ia a pique, ela ia afundar. Mas o que me chama a atenção, é o que Jesus prometeu a eles, iria se cumprir. Porque tudo que Jesus prometeu, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Se há um propósito de Jesus na sua vida, não há nada que possa impedir esse propósito de ser cumprido. Havia um propósito de Jesus em atravessar para outra margem. A tempestade era muito intensa. A tempestade, ela veio com força, a embarcação estava balançando de um lado para o outro, a água entrava dentro da embarcação, o pavor, o medo tomou conta dos discípulos. E quantas vezes essa tempestade chega até nós, dessa maneira que eu falei, quantas pessoas estão sitiadas dentro da sua casa, quantas pessoas ficam à mercê do medo, do pavor, com medo de sair da sua casa para ir a uma festa, perder o seu direito de ir e vir, já não tem mais o prazer em se comunicar com as pessoas no portão, já não tem mais o prazer de sair para comer uma pizza, para ir ao shopping, porque a preocupação dela é de sair e não voltar, porque ela está no meio de uma tempestade. Só que, senhores e senhoras, a tempestade ela pode estar balançando o nosso barco. O barco aqui simboliza a nossa vida. Mas se Jesus deu uma ordem, passemos para o outro lado, eu entendo que Ele está no controle de tudo. Aleluias. Ele está no controle de tudo. E se Ele prometeu, vai se cumprir. Era um propósito de Jesus, chegar ao outro lado. Segundo ponto, é a presença de Jesus no barco. Quando Jesus chama os seus discípulos para atravessar para o outro lado, e ali ele está deitado, adormecido, dá uma ordem a ele, a sua presença era notória naquele lugar. Como a presença dele é notória na nossa vida. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que nós os aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos templo do próprio Deus, nós somos templo do próprio Jesus. E se Ele habita em nós podemos ter total confiança de que mesmo que as tempestades venham de encontro a nós, Deus está no controle de tudo. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa. O senhor não sabe como é que está o meu bairro. Querido, eu sei. Eu sei porque eu rodo isso tudo. E eu vivi dentro desse contexto por muitos e muitos anos. Mas eu confesso a vocês que o medo também está tomando conta de mim. Tem horas que a gente passa, mas a gente passa com medo. Mas pastor, o senhor não tem fé em Jesus? Tenho, mas tenho medo também. Eu tenho medo de uma bala perdida, não, achada, né? Me atingir. E eu não sou maluco de passar ali no local onde o negócio está estreito. Assim como você também não tem. Nós estávamos aqui na segunda-feira, escutamos. Parecia Rússia e a Ucrânia. O tiroteio intenso que foi.
E aí depois chegaram as notícias. E eu fiquei imaginando como é que ficou aquelas famílias que moram ali, dentro daquele local. As crianças que estavam indo para o colégio, as mães que estavam levando seus filhos, os pais que estavam saindo para trabalhar, as pessoas que circulavam, que transitavam ali, no meio daquele intenso tiroteio, no meio daquela intensa tempestade, que parecia impossível. Assim como aquela tempestade que assolava o barco dos discípulos. Mas quando Jesus está no barco, todo o propósito dele se cumpre. Quando Jesus está no barco, querido, pode haver rumores de guerra, pode haver rumores de coisas que a gente nem imagina, mas se Jesus está no barco, você vai sair da tempestade e vai chegar do outro lado. Jesus nos deixou uma promessa: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E eu entendo que essa palavra, ela se encaixa dentro da minha vida, dentro da tua vida. Porque se Ele prometeu, e tudo que Ele prometeu se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir, então eu tenho a garantia de que quem está comigo é mais poderoso, porque é Ele que controla a tempestade. É Ele que tem o poder de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo, Ele tem o poder sobre a natureza. Basta apenas uma palavra de Jesus. Mas os questionamentos vêm para você, vem para mim. Será que a minha oração já não está mais chegando aos ouvidos de Deus? Será que a minha oração não está surtindo efeito? Porque nada acontece. Parece que a igreja está crescendo, mas quantos mais irmãos estejam orando, parece que essa oração não está chegando, parece que o céu de bronze está bloqueando a oração. Não, querido, há um propósito nessa tempestade também, há um propósito, porque essa tempestade, ela é pedagógica na nossa vida. Eu tenho certeza que nós sairemos dessa situação mais fortalecido do que antes. Eu tenho certeza que nós sairemos dessa situação mais confiante em Deus do que antes. Por quê, pastor? Porque Ele está no controle de tudo. Aleluias. Ele tem o controle de tudo. Terceiro ponto é que mesmo na tempestade, Jesus trabalha no silêncio. Ele está dormindo. O atributo de Jesus dá a Ele o poder de saber que ia chegar uma tempestade. Dá a Ele o poder de saber qual era a intensidade dessa tempestade. E dá a Ele também o conhecimento de saber qual é a intensidade da tempestade que está vivendo você, que está vivendo alguém próximo de você. Ah, pastor, mas eu estou orando, parece que Ele não está me ouvindo, parece que nada acontece. Eu acabei de falar que Ele trabalha no silêncio. Jesus estava dormindo e para os discípulos parecia que Jesus não estava nem esquentando para eles. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, Jesus, como é que é, Jesus? O negócio está pegando aqui, o Senhor está dormindo aí, Jesus. Quantas vezes nós questionamos Jesus também? Jesus, eu tenho orado. Jesus, eu tenho me dedicado. E a tempestade não sai da minha casa. A tempestade não sai do meu casamento. A tempestade não sai da minha saúde. A tempestade não sai da minha parentela. A tempestade não sai do meu ministério. Quantas vezes nós questionamos Jesus e achamos que Ele não está fazendo nada, e achamos que Ele está dormindo, como Ele está aí, nesse texto, onde os discípulos vão acordá-lo. Jesus, não te importa que pereçamos? Quantas vezes as igrejas desses locais, em oração,
ter levantado um clamor a Deus. Senhor, cuida de nós. Parece que o negócio está largado, mas não está não. Deus ainda tem o controle de tudo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O poder é dele. Ele está no controle. E eu comecei a criar uma expectativa muito boa. Porque se naquela oração, aquele baile acabou, eu acredito que eu vou continuar orando mais. Não para acontecer uma tragédia, mas para que esses jovens sejam alcançados. E hoje, quando foi meio-dia, um amigo meu me ligou, um pastor. Minto, ele me ligou 7 horas da manhã. Eu fui ter um encontro com ele meio-dia. E eu estava lá em São João Cadorinha. Ele falou assim: meu amigo, desculpa eu te ligar esse horário. Você tem algumas blusas aí? Pode ser velhas. Eu falei: eu tenho. Então você tem como trazer aqui para mim? Eu falei: agora eu não posso, mas mais tarde eu levo aí para você. Aí ele: você lembra aquele jovem que nós conversamos com ele, que estava lá naquela situação lá, com o radinho, com a arma? Eu falei: sim. Ele aceitou Jesus. E ele está aqui comigo aqui, largou lá, está botando uma terra para dentro, a igreja do meu amigo está em obra, lá no foco mesmo. E esse amigo meu veio do tráfico pesado mesmo. Jesus o resgatou. E eu digo para ele que esse ministério que Deus deu a ele é para fazer essa obra. E ele já pegou esse menino, o menino está lá. Eu fui lá, dei as camisas ao menino, falei: rapaz, está aqui. Deus está te dando uma oportunidade para que você mude de vida. E ele falou para mim: pastor, eu não sei nem como eu vou voltar para casa. Interessante que ele falou assim: lá em casa está uma tempestade. Minha mãe e o meu padrasto não querem nem me ver pintado. Eu falei: sim, mas eles vão entender que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora Jesus vai escrever uma nova história para você. E eu fiquei com essa mensagem no meu coração. E comecei a entender o que Jesus quer fazer através dessas tempestades que nós temos vivido. Nos levando a entender que existem pessoas em situações piores que a nossa, que não tem o mesmo Jesus que nós temos, porque nós temos um Jesus que está no barco conosco, eles ainda não têm. Nós temos a garantia de que Ele estará conosco até o final dos séculos. Nós temos a garantia de que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. Nós temos a garantia de que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nós temos a garantia que a vida eterna já está garantida para nós. Nós temos a garantia de que no mundo teríamos aflições, mas que o bom ânimo nos daria a vitória, nos levaria à vitória. Mestre, não te importa que pereçamos? Nós também temos feito muitas vezes essa pergunta para Jesus. Ah, pastor, eu não. Eu tenho feito às vezes. Senhor, eu tenho orado tanto por esse bairro, Senhor. Eu tenho orado tanto por outras situações também, Senhor. Eu entendo que a soberania de Deus dá a Ele o poder de fazer quando Ele quiser, quando Ele bem quiser, e Ele é o dono de tudo. Nós temos apenas que aguardar o milagre, ter fé e acreditar que vai acontecer. Mas a nossa natureza humana nos leva a questionarmos Jesus, a falar com Deus: Senhor, por que não está chegando ainda para mim? Por que está demorando a acontecer isso, Senhor? Parece que Deus não está no controle de nada. Não é um engano nosso, Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus, nada. Basta apenas uma palavra,
Porque se Jesus quiser, acaba com aquilo lá hoje. Se Jesus quiser, acaba com tudo hoje. Mas eu creio que há um propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo. Eu creio que há um propósito de Deus. E no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, Ele nos traz paz. Porque quando eu comecei a orar na parte da tarde, Ele me deu uma paz tão grande. E me deu a certeza de que Ele está verdadeiramente comigo. Porque eu fui lá 2 vezes, passei pelos meninos. E às vezes as irmãs que saem comigo aí para fazer oração, sabem que a gente é no buraco quente, é nas bocas quentes, e elas vão comigo. Vai, pastor. Na época eu ainda não era nem pastor, era diácono. Vambora. Entra todo mundo aí no carro e vambora. Sempre tinha um conhecido, pastor. Sempre Deus enviava um conhecido. Uma vez cercaram o meu carro. Aí eu falei, agora irmãs, vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o céu agora. Quando eu olho para a barraca assim, vejo um da antiga. Eu dei um grito tão alto. Torinho! Oh, glória! Vou aí falar contigo. Já saí do carro. E aí ele veio, os meninos se afastaram. E nós voltamos lá outras vezes. Ah, foi o Torinho que é meu conhecido? Não. Deus estava no controle de tudo. Nós estávamos indo fazer a obra dele. Deus estava no controle de tudo. Ah, pastor, só vai lá direto. Claro que não sou maluco. Naquele dia tinha um propósito. Por isso que eu fui, levei as irmãs, e elas sabem que eu estou falando aqui, é verdade. Quantas vezes nós entramos em lugares aí que só Jesus, mas o Senhor nos guardou. O Senhor nos livrou, sabe por quê, irmãos? Naquele local onde nós fomos, tinha uma alma que precisava da salvação de Jesus. E foi isso que nós fizemos. Porque tínhamos a certeza que Jesus estava naquele barco. Era um carro, mas simbolizava o barco. A tempestade chegou. Ó, os meninos tudo em volta. Mas aquele que comanda a natureza, aquele que estala o dedo e a tempestade, colocou um anjo lá. E esse anjo, quando eu avistei, eu falei, opa! E fomos e voltamos seguros, embaixo da potente mão de Deus. Ele traz paz, irmãos, mesmo no meio da tempestade. Segunda-feira a Dorinha, ligou desesperada, tá tudo aqui assim, mandou fechar, mandou isso, mandou aquilo. Eu falei, minha sogra veio pegar também a menina cedo, eu falei, Deus está no controle de tudo. Mas Deus está no controle de tudo. Já cheguei a 58, era para chegar até 50, cheguei a 58. Deus está no controle de tudo. Levei a Cida em casa, que também só o sangue de Cristo onde ela mora. Mas eu falei, vou levar. Os anjos do Senhor acampam ao redor desse veículo, levei. Não subi não, deixei também no local estratégico. Falei, vai com Jesus, que Ele salva, cura e liberta. Voltei, passei por ali, vi as coisas abertas. Quando eu entrei na Jurandir, parecia uma cidade fantasma. Eu falei, Senhor, muito obrigado que Tu me guardou, me livrou, guardei meu carro. Ele me trouxe paz. Querido, eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, seja dessa natureza ou seja de outra natureza. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou tudo. Ele muda tudo. Quarto ponto, para nós caminharmos para o final. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder. Quando os discípulos falam com Jesus, acordam Jesus, conjecturando eu, acredito que Jesus levantou. Eu estava num soninho tão bom, vocês me acordaram.
Diz a Bíblia que Jesus dá uma ordem. Duas ordens, né? Acalma o mar, acalma o vento. Todo o poder está com Jesus, nos céus e na terra. Não há impossíveis para Deus. Não há impossível para Jesus. Às vezes nós achamos que está demorando, como Marta e Maria. Manda um mensageiro avisar Jesus que Lázaro está doente. Vai lá, avisa Jesus que Lázaro está doente. E Jesus já operava o milagre de cura. O que elas não entendiam é que havia um propósito no que iria acontecer com Lázaro. Porque tudo que Jesus faz tem um propósito. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passaram 4 dias. Lázaro já estava morto, enterrado e já cheirava mal. E aí quando Jesus chega, aquele chororô, Jesus, se o Senhor estivesse aqui não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estava vivo. Jesus, como amava muito Lázaro, diz a Bíblia também que ele chorou, mas ele já sabia o que iria acontecer. Para eles, que viveram a morte, estavam preocupados. Jesus, tu demorou, era para ontem. Mas Jesus dá uma lição para eles: se creres, verás a glória de Deus. Já cheirava mal, cheiro de podre. Tira a pedra, remove a pedra. E aí, sobre uma palavra de Jesus, Lázaro sai para fora. Defunto ouve? Ouve? Não, né? Defunto anda? Não, né? Mas Lázaro ouviu e andou. Porque até o morto ouve quando Jesus fala. Diz a Bíblia que aquilo ali foi para glorificar o nome do Senhor. E talvez essa tempestade que você esteja vivendo dentro da sua casa, talvez não. Eu vou ser bem profeta de Deus nessa noite. É para glorificar o nome do Senhor. Pastor, o negócio está estreito. É para glorificar o nome do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. É uma questão de fé, irmãos. É uma questão de fé. É uma questão de suplicar ao Senhor. É uma questão de orar, de acreditar, de crer. Senhor Jesus, não te importas. Jesus acorda e tudo muda. Todo o cenário muda. A questão é: fé ou medo? E analisando isso aí, há no nosso interior um embate muito grande. E nós somos meros espectadores para ver quem vai vencer, a fé ou o medo. Se a fé vence, de fé em fé, de glória em glória. Se o medo vence, eu me recolho e já não acredito mais que Jesus é o Deus do impossível. Mas nessa noite, todo medo, todo terror, todo pânico, todo pavor que tem chegado ao teu coração, em nome de Jesus, está batendo em retirada. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, o Deus do impossível está chegando hoje na tua vida. O Deus que pode todas as coisas está cessando essa tempestade que você está vivendo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Coloca para mim no telão, por favor. Vamos no 3, para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus.
Todo-Poderoso. Aleluias. 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 Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Ele estava antes da fundação do mundo. Ele esteve presente como homem. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja de vestes brancas. Porque ainda que o nosso pecado seja vermelho como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou a minha sorte e mudou a minha vida. Tem tempestade aí? Tem tempestade aí? Mas se Jesus está no barco, acalma o teu coração, porque Ele vai dar ordem ao vento e vai dar ordem ao mar, para que ela cesse e você tome posse da vitória. Aleluias, glória a Deus.